tem no mundo. Então, amados, nós vamos procurar nessa lição responder algumas perguntas a respeito de como o povo de Deus é formado na Bíblia. Como a igreja foi planejada, como Deus planejou tudo isso. Então, o que realmente a igreja é? Hoje, há muitos títulos, né? Igreja, pastor, bispo, apóstolo. Mas o que realmente é? Porque tem muitos que estão, mas não são. Estar e não ser é fake, é falso. Eu posso me intitular pastor, como tem muitos intitulados, mas se eu não tenho a vocação, o chamado de Deus, o Espírito Santo não tem compromisso comigo. E aí então você vê as vergonhas que acontecem com esses que se dizem líderes, pastores, apóstolos, profetas, que na verdade eles acharam um meio de enriquecer às custas da fé dos fiéis, mas existe a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E ela foi formada. Então, nós vamos agora estudar essa lição com um pastor, esse pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus ali em Água Branca, no Piauí. E ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD, que é a imprensa da Igreja da Assembleia de Deus, e também é membro da Comissão Apologética da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, os objetivos dessa lição que nós vamos estudar é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e também na história. Depois, falar ou apresentar a igreja como uma criação divina. E, por último, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Então, na verdade, o que nós podemos contemplar com isso, amados? Nós somos igreja, mas nós juntos somos a igreja. E somos do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Então aí já cai por terra a falácia de que você pode ser crente, mas não precisa estar na igreja. Porque se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, como alguém pode dizer que está fora da igreja e pertencer ao corpo? E hoje tem muito isso. Bom, então nós vamos fazer parte, a lição vai mostrar que só faz parte da igreja, o corpo de Cristo, quem é regenerado, que nasceu de novo, nasceu novamente. Quem é justificado, conforme o Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E também santificado pelo Senhor Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo. Então, é muito importante você ter a convicção, a ideia firme de que a igreja é de natureza celestial. A igreja é de Jesus Cristo.
ela foi formada antes da fundação do mundo na mente de Deus, mas ela foi executada quando Jesus veio ao mundo. Então, na verdade, a igreja não nasce por mera vontade humana. A igreja, ela é uma obra de Jesus Cristo. É algo que ele fez. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja dos homens, dos ministérios. A igreja é de Jesus. Amém? Amém. Você e eu pertencemos a Jesus, mas estamos na igreja, que é o corpo dele, cada um com uma função. Fica mais fácil entender assim, não é verdade? Fica mais fácil entender. Vai criando na mente a imagem do que é a igreja. E é interessante também que a obra de Cristo, ela foi feita lá na cruz, mediante ao arrependimento e à fé daqueles que creem. Então, na verdade, com a força do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a igreja de Jesus se fortalece, ela se edifica. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar isso, amados, a uma função de entender mais o que a lição nos diz. Vamos para a introdução? Por favor, pega ali, passa para ele a parte que tem que encaixar. Sim. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para a introdução da nossa lição, que fala sobre que a leitura rápida, uma leitura rápida no Novo Testamento, ela é suficiente para nós percebermos a importância que a igreja tem. E, inclusive, no primeiro século, foi uma coisa muitíssimo importante, mais do que para muitos hoje, pois ali estava o início da igreja. Então, muita coisa teria que ser colocada em seu devido lugar. A igreja, tudo que começa, ela começa de uma forma ainda não perfeita. A obra de Cristo é perfeita e foi perfeita, mas a organização da igreja teve que ser paulatinamente verificada e mudada. Por exemplo, em Atos capítulo 6, surgiu já no início da igreja a necessidade de separar diáconos para cuidar das necessidades básicas da igreja, cuidar das viúvas, das pessoas. Então, na verdade, os diáconos eram auxiliares pastorais. E isso foi no início da igreja. Agora, para o apóstolo Paulo e para os primeiros cristãos, Paulo, por exemplo, denominou a igreja como, lá em 1 Timóteo 3,15, como coluna e firmeza da verdade. O que é uma coluna? É algo que sustenta algo muito maior. E ele diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Por quê? Porque ela se firma em Cristo. Já Pedro, ele chamou a igreja da geração eleita. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Amém. Então veja que é uma coisa muito forte para o mundo. Então nós vamos ver nessa lição como a Bíblia ela nos revela sobre a eclésia, que é a igreja de Deus, de longe de ser meramente uma associação, um ajuntamento, mas é uma instituição divina. Então, aí a lição começa mostrando lá no Velho Testamento
o povo de Deus na Bíblia e na história. Lá no Antigo Testamento, então, o nome era chamado de Gaal, que era usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Mas esse ajuntamento também podia ser um ajuntamento da nação em si para ser culto, fazer o culto ou não. Mas era um ajuntamento da nação, do povo escolhido de Deus. Então a palavra Kaal aqui é um povo reunido. Isso que significa. Agora, lá em Juízes 22 diz que é a congregação do povo, congregar, se juntar, né? E congregação de Israel, grande ajuntamento, tudo no Velho Testamento já apontava para a igreja. Então, na verdade, o que eles não sabiam no Velho Testamento, mas Deus já estava falando que a igreja ela seria formada por todas as nações da terra, não somente pelos judeus. A ideia deles, a princípio, é que eles eram o povo escolhido de Deus. E realmente eram. Mas eles tinham uma função que não foi cumprida, que era anunciar e mostrar Deus ao mundo através do seu comportamento, que hoje também está como função da igreja. A nossa vida mostra quem é Deus para o mundo. Paulo disse lá, eu, como sábio arquiteto, já coloquei o fundamento. Basta ver agora cada um como edifica nesse fundamento. Você vai construir um fundamento sólido, perfeito, bem estruturado, uma tapera, uma casa de palha? Ou você vai construir um prédio suntuoso que todos olhem e vejam a grandeza, não a grandeza do prédio em si, mas o fundamento dele. Você olha para o Arquicite, você não acredita que ele pode ser igual a uma construção de uma casa, que eles cavam um buraco hoje, faz ali o alicercezinho, e daqui a um mês está prontinho, né? Ali você sabe que teve muitas coisas profundas para poder depois edificar aquele prédio alto que iria sofrer a força do vento, das chuvas, e tem que resistir. Então, assim é a vida do crente. A igreja, ela foi formada por Deus para que um dos objetivos seja a edificação dos crentes formados no conhecimento da palavra. Então, na verdade, essa igreja do Velho Testamento já estava nos planos de Deus, né? Agora, no Novo Testamento, já no Novo, a igreja cristã, que é no grego chamado eclésia, se refere à igreja cristã. Contudo, no seu contexto neotestamentário, ela vai diferir do que lhe é dado no Antigo Testamento, como tanto na forma da função dela, não apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles. Lembra, no Velho Testamento era a nação de Israel. No Novo Testamento, agora já é pessoas de todas as nações que foram comprados pelo sangue de Jesus. Se tornaram a igreja do Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 6, alguém pode ler para nós? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Isso, Atos 20 e 28. E Apocalipse 5, 9. Versículo 9, capítulo 5, versículo 9, e antes Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós, o que todo rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha a importância de pertencer à igreja. Por quê? Porque você que está na igreja ou é igreja, houve um resgate, houve uma retirada do mundo, tirados para fora, ou chamados para fora do mundo. Se constitui a eclésia, a igreja de Deus, que é mais usado para a igreja do Senhor. E Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então veja bem, fomos comprados. Então você recebe gratuitamente a salvação, mas ela não foi de graça. Houve um pagamento pela salvação. E um pagamento que exigia, não Satanás, que exigia a justiça de Deus, que tinha que ser devidamente satisfeita por um sacrifício. Como o homem não conseguia, porque já nascia debaixo do pecado, então Deus, ele se encarnou. E em Jesus Cristo, ele sempre se fez pecado por nós, não tendo nenhum pecado. E sim, esse sangue dele foi oferecido ao Pai como resgate, como remissão, porque sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus, ele tem esse poder de não somente aplacar a ira de Deus por causa da inimizade do pecado, mas também oferecer perfeitamente a Deus, satisfazendo a sua justiça, e por isso que Jesus é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Quando nós chegamos diante de Deus, é Jesus que está na nossa frente. É a justiça dele que representa para Deus a nossa vida. Por isso que diz, assim que Jesus assentou-se à direita do Pai, ele abriu um novo e vivo caminho para nós. E nós podemos entrar com confiança e ousadia diante do Santo do Santo. Porque ali o nosso advogado está do lado do Pai, advogando a nossa causa. Então veja a importância da igreja do Senhor. Então, na verdade, o sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isso é sagrado. É uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas para uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, ele usou o termo eclésia, ou eclesia, alguns falam eclesia, mas é para, no sentido exclusivo. Esse povo, ele foi adquirido pelo seu sangue, e dessa forma, o uso paulino da eclésia nas suas epístolas designa sempre comunidade dos salvos. Vamos abrir
em Mateus 16, 18. Me achou, pode ler, por favor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. Preste bem atenção. As palavras aí são diferentes. Pedro, pedra. Quando Jesus falou, tu és Pedro, Pedro é Petros, é uma pedra pequena, um torrão. E ele disse, sobre esta pedra, que é pedra enorme, gigante, que era Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós somos a igreja do Senhor. E por que Deus diz que a porta do inferno não prevalece se muitos crentes são mortos? Você pode entender isso ou não? Dá para entender? Vocês querem raciocinar um pouco? Crente também pensa. Vamos raciocinar um pouco. Por que aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas tem crentes que são mortos? Seria o inimigo contra a igreja? Esse O inferno não prevalecerá Isso. contra a igreja. Seria as obras do inimigo contra a igreja? Então, a obra do inimigo contra a igreja, se for a gente pensar assim, ele está prevalecendo contra a igreja, né? Então, qual é o sentido que o Senhor quis dizer aqui? Não seria sobre a salvação? Não prevalecerá. Ele não tem, o diabo, as portas do inferno, não tem poder para tirar a salvação. Ele não tem poder. Mas vamos pensar um pouco mais. A igreja seria perseguida, mas não destruída, porque foi o próprio Senhor Jesus que estabeleceu. E quando mata uma pessoa? Mas ela tirou a vida, Está levando. essa vida que... É isso que a gente precisa entender, gente. O maligno persegue a igreja e mata a crente, mas ele não prevalece, porque o crente morrendo vai para onde? Vai para Deus. Não prevalece. Pastor, mas uma pessoa só não é a igreja. Isso, uma pessoa só não é a igreja. Por quê? Porque somos o corpo. E o corpo é formado de vários membros. Paulo foi bem claro nisso. Agora, uma pessoa só é um membro. Mesmo assim, a igreja não fica aleijada quando um membro sai. Por quê? Porque sempre vai acrescentando mais. Na igreja primitiva, Deus acrescentava cada dia aqueles que haviam se salvar. Então, o corpo de Cristo sempre está completo. Você está entendendo agora? Aí, quando alguém fala assim, mas se diz que a porta do inferno não prevalece, por que tem crente, um monte de crente morrendo todo dia aí perseguido, mas ele desfez a igreja? Está tirando alguma coisa da igreja? Não. Ele está apenas promovendo. Um crente morrendo é promoção, amado. Sabia disso? É a promoção. Você vai para um lugar muito melhor. Você vai descansar as suas obras na terra. Você vai levar consigo tudo que você fez para o Senhor aqui. E para se apresentar diante do tribunal de Cristo, para receber ou não o galardão pelo que fizemos através do corpo. Então, é por isso que tem um louvor até que fala, é impossível matar um crente. Ninguém pode matar um crente. Ele já está morto. Morto para o mundo, mas vivo para Deus. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas se você for entender literalmente ou fisicamente, você vai ficar confuso, mas é espiritualmente. Assim que você aceita Jesus, você tornou-se espiritual. Aleluia. O corpo que Deus vai dar para nós é um corpo incorruptível.
Essa morte, não, a única coisa que ela faz é levar nosso corpo no pó. Mas o corpo que Deus vai nos dar é incorruptível. É um corpo espiritual, independente, não há doença, não há dor, não há tristeza, nada mais vai afetar. Então, a porta do inferno nunca prevalecerá. Eles podem tentar, eles já tentaram durante os séculos acabar com a igreja. Eles vão, a igreja permanece. Isso é pela fé, né? É a fé. É a fé. Que exatamente mantém o crente firme, é a fé. No conhecimento da palavra, de quem você é, de onde você veio e para onde você vai, você resiste qualquer coisa que venha tentar tirar a tua fé. Você fala, não, prefiro a morte, prefiro a prisão, do que abandonar a minha fé. Pois essa vida dura até acabar aqui, a vida eterna, já diz o nome, é eterna, ok? Então, na verdade, nós vemos Paulo, ele saudando a igreja. Quando ele sauda a igreja lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o que ele diz? Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar louvam ou invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o que Paulo estava dizendo é para uma igreja cheia de problemas, como nós vamos relatar depois do capítulo 2, cheia de problemas, mas era a igreja de Jesus Cristo, aos santificados. Isso não quer dizer perfeitos, mas se aperfeiçoando. Então a igreja nunca vai ser perfeita aqui na terra. Então não adianta querer que todos os irmãos aqui sejam aquele amor que todo mundo deseja. Cada um de nós tem que pensar, eu vou fazer a minha parte. Se alguém não fizer a dele, eu vou fazer a minha, porque eu sou espiritual. Agora, quando nós nos deixamos envolver em contendas, intrigas, então aqui ainda não somos espirituais, mas precisamos caminhar para esse lado. Porque o crente espiritual, ele suporta tudo. Ele pode se entristecer, se ofender, até se irar, mas não põe o sol sobre a ira, mas não abandona a igreja por causa disso, mas não quer vingança, ou vai devolver com a mesma moeda. Ele vai simplesmente exercer o novo homem, a nova vida que está dentro dele, que é dada porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E se ele está prevalecendo ao meu eu, meu ego, ele vai produzir o fruto dele na minha vida: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé. Eu creio que vai melhorar. Eu creio que isso vai mudar. Jesus vai cuidar. Então veja que tudo isso, amados, é fé. E começa tudo com amor. Lembra? O amor, não são 9 gomos que tem esse fruto do Espírito em Gálatas 5:22? O amor, tudo origina dele. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não suspeita mal, não trata com leviandade, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Isso, 1 Coríntios 13 é o hino ao amor. Então, quando o fruto do Espírito, se o Espírito Santo está prevalecendo na sua vida, e essa é uma forma de você identificar se você está vivendo o verdadeiro cristianismo, ou ainda precisa passar para esse verdadeiro cristianismo, é quando você se ofende muito fácil, é quando alguém te fere facilmente,
Você ainda não está vivendo o verdadeiro, mas pode viver, porque o Espírito Santo está em você. É que você não deixa ele exercer. Você se magoa muito fácil porque você não ainda está deixando ele ser aquele que domina a sua vida. Aí você se ofende com algumas coisas que são realmente injustas, que acontecem. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, tudo que acontece, você está assim, mas Deus está no controle, vai melhorar, isso vai passar, essa aí não é para sempre. E essa é a arma, adore a Deus na hora da dificuldade, glorifique o Senhor na hora da angústia, e Ele livra você, essa é a chave de sair dos problemas mais rapidamente. Adore a Deus. Adoramos a Deus quando Ele nos abençoa, né? Adoramos a Deus pela salvação, adoramos a Deus pela vida, adoramos a Deus pelas bênçãos, mas por que não adoramos na hora da dificuldade? E Ele disse, junto com a dificuldade, com a tentação, dará também o escape. E se você for olhar no Velho Testamento e no Novo Testamento, nos Salmos, nos poetas, toda a dificuldade que eles tinham, ele dizia, mas eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém. Ele me salvou, Ele me tirou a minha alma da cova, Ele libertou-me dos meus inimigos, Ele pelejou por mim. E então ele sempre contava as vitórias no Senhor, porque ele buscava a Deus. Ele, nas angústias, ele não ficava revoltado, ele não ficava achando-se vítima, e Deus não está cuidando, Deus não está vendo, Deus permitiu. Ao contrário, eles glorificavam a Deus. Eu lembro que a mulher de Jó bem que tentou acabar com o sofrimento dele. Falou, Jó, olha o seu sofrimento, Jó. Você era um cara rico. Você perdeu seus filhos, seus bens, perdeu agora a sua saúde, está aí, ó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, naquela época, o Espírito Santo não habitava na pessoa, mas ele influenciava as pessoas, ele ajudava as pessoas. E ele disse, mulher, você fala como uma louca. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, começou aí a libertação de Jó. E é interessante que você vai indo até no final do livro e você vê que Deus já tinha preparado a libertação dele, ou a bênção dele, mas o que Deus fez? Você não vai mais orar por você, você não vai mais ficar reclamando. Ore pelos seus amigos. Porque Deus disse aos amigos de Jó, se o meu servo orar por vocês, eu ouço o meu servo. Eles correram a Jó e, Jó, por favor, ora por nós. E a Bíblia diz, e quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então, esse é o segredo de uma vitória do crente na fábrica, na família, no dia a dia. Orar pelas pessoas que muitas vezes estão nos condenando. Orar pela pessoa que procura apenas se fazer teu amigo, mas não é bem amigo. E aí então você vai ver a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. É a bênção que vem dele. Aqui tem vários versículos que eles dão, né? Agora, o terceiro subtópico aí, a igreja na história cristã. Bom, tem pessoas que creem que a igreja ela subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Mas a tradição protestante ela rejeita esse contexto, essa afirmação,
visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, após houve a reforma no século XV, ou XVI, desculpe, a tradição protestante, ela procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito de que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Mas, por outro lado, de acordo com os documentos de uma grande denominação pentecostal americana, nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a habitação de Deus através do Espírito Santo. E com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão. A igreja tem uma comissão, isso é, ela é comissionada, dada a ela uma comissão, uma missão de falar de Cristo ao mundo. Então, na verdade, essa grande comissão, cada crente que é nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Lá em Efésios 1, 22 e 23, por favor, e também Hebreus 12, 23. Vamos ver aí essa nomeação, a história cristã. Acharam? Efésios 1, 22 e 23. Eu tenho 23, pastor. Desculpa. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as E aí? coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tem até o 24 aí, né? Você estava vendo em outro lugar. Tá certo. Por quê? Então, o que ele diz aí? 22 diz, e não era o quê? Ah, desculpa. Eu estou dando errado. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça Da igreja. Sobre todas as coisas. Cabeça. A cabeça. Dali depende de tudo. E o 23 diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então você está sendo trabalhado, eu estou sendo trabalhado cada dia, cumprindo tudo em todos. Se somos a igreja do Senhor, está acontecendo coisas em nossa vida diariamente. E quando mais você se acostumar a sempre ver que Jesus está com você a todo tempo, você vai viver melhor. Você vai falar mais com Ele. E não é aquela oração que parece que quando a gente fecha o olho, Jesus está lá do outro lado do mundo, no céu, lá no lugar inatingível. Não. Você tem que pensar nele aqui e agora, em você também. Porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então nós temos o Espírito Santo. Se temos Ele, temos Deus. Se temos Deus, temos Jesus. Se temos Jesus, temos o Espírito. Somos completos em Cristo quando nós entendemos isso. Aí de vez em quando você entra na carne. Que aí você fala coisas que não deve, você vai fofocas, fuxicos, você se ferve em dar... sabe, aqueles portadores de más novas,
Nós temos que ser portadores de boas novas. Quando você vê uma notícia ruim, tenta entender que se Deus permitiu aquilo, qual o propósito que Ele permitiu? E aí você vai entender que Deus, quando permite algo, Ele tem um propósito de salvar um povo, de trazer um povo para mais perto dele, de alertar um povo do perigo que estão correndo. Porque Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não se engana, Ele não é injusto. Então, quando a gente vê coisas que a gente não entende, inclusive essa semana, eu estive conversando com uma família que um jovem morreu aqui na Tailândia, uma pessoa muito importante para a família, com 3 filhos. E ele partiu jovem. E a questão deles, da família, é o porquê. Deus permitiu isso. Ele é um homem trabalhador, amigo, bom esposo, bom pai. Por quê? Então, nós fomos para a palavra e começamos a explicar o que é bom para Deus, o que é bom para nós. Muitas vezes o bom para nós não é o mesmo bom para Deus. Se uma pessoa é tão boa para você que te afasta de Deus, ele não é boa. É bom para você, no momento, mas está fazendo um mal, porque você gosta tanto dessa pessoa que você prefere mais estar com ela do que estar com a igreja, por fazer parte do corpo de Cristo. Então, por isso, Deus pode tirar. Está salvo? Então, Deus pode levar. E eu expliquei para eles o seguinte: para Deus, a morte de um justo é alegria para ele. A morte do ímpio já não. Deus não tem prazer que o ímpio morra. Mas que um justo parta, ele tem. E por quê? Exatamente pelo fato de que ele vai estar lá na glória. E está descansando, livrou-se de tudo. Eu falei para ele, você sabe o amanhã? Hoje você está vendo isso. Mas você sabe amanhã o que pode acontecer? Você sabe que pessoas mudam. Situações mudam. Mas Deus sabe. Então, antes que isso aconteça, Deus tira. Deus queria tirar um rei, amados. Mas o rei não quis ir embora. Ezequias, arruma a tua casa, você vai morrer dessa enfermidade. Ah, Senhor, eu derrubei os altos, eu restaurei o culto, eu fiz isso, agora eu vou morrer dessa enfermidade. Aí Deus falou, volta lá, Isaías, e fala para ele. Eu ouvi a oração dele. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas não era a vontade perfeita de Deus, é permissiva. Cuidado com a vontade permissiva, mas você ora tanto, você busca tanto, e Deus fala, você quer? Então tá bom, vai. Sabe depois. O que aconteceu? Assim que ele foi restaurado, as nações em volta souberam que ele estava restaurado, vieram dar presentes para ele, ficaram sabendo. E veio os emissários da onde? Da Babilônia, que era apenas não era um reinado, não era nada ainda. Mas vieram, trazeram presentes. E Deus falou com Isaías, olha o que ele está aprontando. Aí Isaías perguntou, quem é esses homens que vieram? Os da Babilônia, eles vieram me felicitar pela minha cura, eles vieram trazer presentes. E o que você mostrou para eles? Abri a casa do tesouro, mostrei tudo que nós temos para ele. Pois é, Deus manda te dizer, da mesma forma como você mostrou tudo, um dia eles virão buscar. Venha acontecer. 3 anos depois, esse mesmo rei, que ele era para estar morto, teve um filho. O nome dele é Manassés. Veja a história de Manassés, pior rei de Israel. Por mais de 50 anos, reinou Israel, levou os filhos para feitiçaria. Entregou filhos a ser queimados para o Moloque, acabou com a pureza do povo de Deus.
Ele quer fazer matar um morto daquele pai dele. Então veja bem, amados. No dia que alguém morrer, pense bem em ressuscitar. Eu já falei aqui na igreja. Se eu morrer, vocês orarem, eu ressuscitar, eu saio dando chute em todo mundo aí. Estou brincando. A pessoa chega lá no céu. Opa, cheguei, estou em casa. Daqui a pouco não volta lá que estão te chamando. Ela fala, não. Já veio com um taco de medo lá. Porque quem conhece, amados, o que é a morte de um crente, ele não quer voltar. Foi isso que eu coloquei na mente deles lá. Do porquê. Está lá na glória. Aí os filhos e a esposa, Deus vai cuidar. Não vai faltar nada para eles. Porque se Deus permitiu, tem propósito, você serve a Deus, nunca vai faltar. E pronto. E aí a pessoa vai se convencendo. Como a esposa desse irmão é japonesa, ele depois explicou tudo para ela. Eles estão servindo a Deus na igreja. Bom, nessa história da igreja, o terceiro subtópico, quando fala sobre que Pedro era o Papa que estava em Roma, na verdade, tudo isso, amados, não se comprova na história. Primeiro que a igreja foi fundada em Jerusalém e não em Roma. A igreja de Cristo foi fundada em Jerusalém no dia de Pentecostes. Nós vamos ver agora, no segundo tópico aí, a igreja como criação divina. A igreja como ideal de Deus. Desde quando? Desde a eternidade. A igreja estava no coração de Deus. E foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas quando as pessoas falam, aqui está falando que Deus já escolheu aqui, ó. Mas aqui está falando da igreja. Deus já escolheu a igreja e todos aqueles que são chamados para a igreja e aceitam o convite, esses foram escolhidos desde a fundação do mundo. Por quê? É a igreja que foi escolhida. Quem entrar na igreja está escolhido. E na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que está oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Porque a igreja existia, mas no pensamento de Deus, no projeto de Deus, nos planos dele. Mas ainda não estava efetivada. Assim como a encarnação de Cristo. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Mas depois da plenitude dos tempos se cumpriu o plano de Deus. Então assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a igreja como uma realidade, segundo o subtópico, concreta. Então a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Então a fé, assim, é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. A igreja já existia, mas ainda não estava física. Não se podia ver, mas já se acreditava, já se cria nela. Então isso é a fé. Então, na verdade,
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. E dessa forma Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que Deus fez? Enviou o seu filho. Tudo em Cristo. Ele é a ligação de todas as coisas. Os céus e na terra. Por isso que Jesus é tudo para nós. Quem tem Jesus, como nós costumamos cantar, tem tudo. Então muitas pessoas procuram se completar com outras coisas. Isso significa que Jesus ainda não entrou no lugar dele, no lugar certo na vida dele. Porque além de Jesus, ele acha que tem que ter mais coisas. Então, se tem um quebra-cabeça, e se tem um lugar de uma peça ali, você coloca outra menor ali, depois quer encaixar a peça certa, ela não vai entrar, certo? Ela não vai encaixar. Para que essa peça se encaixe, você tem que tirar aquilo que está no lugar errado e deixar que a peça do quebra-cabeça, você e eu somos um quebra-cabeça. O homem, o ser humano é um quebra-cabeça e tem uma parte ali na vida dele que nunca vai ser completa se Jesus não entrar ali. É a única peça que preenche a alma do homem, o vazio dele, a existência dele. É quando Jesus entra na nossa vida. Né? O corinho que a gente cantava antigamente, também muito antigo. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz. Agora eu vivo bem. Jesus, ele salvou a mim. E salva-te também. Então, esses louvores realmente falam a realidade que acontece com a igreja do Senhor. Ela é perfeita. Louvado seja Deus. E agora a igreja, ela tem também algo interessante, que ela faz surgir uma pergunta. Quando a igreja passou a existir de fato? Né? Quando ela se estabeleceu na forma concreta? A maioria dos teólogos, amados, eles defendem a ideia que foi no Pentecostes. E a igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus 16:18, que lemos, mas Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Aí Jesus pronuncia a palavra eclésia. E foi daí que foi depois Paulo usou e outros usaram essa palavra. E quando Jesus falou isso, ele estava agora indo para a cruz, morreria, seria sepultado, ressuscitaria, dava por 40 dias os últimos ensinamentos para os discípulos e depois, subindo ao céu, ordenou que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E é por isso que, para fazer a obra de Deus, a gente tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Porque você pode pensar, mas e quem não é batizado? Tem o Espírito Santo. Jesus, quando foi em João 20, ele ressuscita, ele encontra os discípulos fechados no cenáculo, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, aceitou Jesus? Já tem. O que eles foram buscar, então, no cenáculo lá em Jerusalém? Foram buscar esse revestimento. O que é revestir? É vestir de novo. E ser cheio. E aí, então, quando você, como crente,
não está dando muito valor ao batismo no Espírito Santo, você está perdendo muitas bênçãos, amados. Você está perdendo a ousadia, a capacidade de anunciar o Evangelho com mais autoridade, com mais pujança, com mais poder. Você anuncia o Evangelho, qualquer crente anuncia. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que é acompanhado por sinais e maravilhas. Não somente convence pelo Espírito Santo o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, mas também começa a ver curas, milagres e maravilhas que acompanham o crente cheio do Espírito Santo. Já o que não é cheio, eles não conseguem. Tem uns que hoje nem acreditam mais nisso. E o sensacionalista disse que a língua de Pentecostes foi língua de homens. E é interessante que, quando estava falando, as pessoas, cada um ouvia na sua própria língua. E Paulo, ele foi bem claro quando ele disse que quando ele orava em línguas, edificava espiritualmente, mas o entendimento ficava infrutífero. Então, existe a línguas que você se edifica a si mesmo, que são línguas que não são de homens. Essas línguas, elas vêm para te edificar espiritualmente. É o teu espírito que fala no Espírito de Deus e você é edificado. Aí ele diz até que você ora bem. E por que ora bem? Quando você ora com a sua mente, você pode ter uma oração que ela é comprometida com sentimentos. Eu posso orar por vocês aqui e você me faz algum mal, alguma coisa que eu não gosto. Eu vou orar pela igreja, começo a orar pelo irmão, pelo irmão, abençoa, Senhor, abençoa, missionário, abençoa. Mas, Senhor, trata com aquele irmão. Já estou usando o meu sentimento. Mas quando você ora em línguas, você ora com perfeição, porque é o teu Espírito falando com o Espírito de Deus. Isso não é língua de homens. Isso é língua celestial. De alguma forma, Deus dá uma língua que o teu Espírito está se comunicando com o Espírito de Deus. E você pode orar em línguas dentro do carro, pode orar em línguas trabalhando na fábrica, só também não vai gritar, né? Que todo mundo vai te internar depois. Mas você pode orar. Fale consigo mesmo e com Deus. Eu falo comigo mesmo com Deus aqui sentado. Estou falando em línguas, mas ninguém está ouvindo, porque eu estou falando tão baixinho. E estou me comunicando mais com Deus. Glorificando Ele, exaltando Ele, sentindo, eu vou falar a palavra em português, sai em línguas. Sai numa língua que não é língua que se entenda. Mas o Espírito Santo entende. Então, vocês não estão entendendo isso? Isso é a igreja do Senhor, amado. A igreja como uma realidade, também como uma igreja no Pentecostes, ela existia antes do Pentecostes no coração de Deus. Cumprindo a plenitude, então ele veio, aí ele tornou realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado após a ressurreição de Jesus. E aí então o que acontece? Quando Pedro faz o primeiro sermão pentecostal, quase 3.000 almas se convertem. Ô pastor, e esse pessoal que é convertido, o Espírito Santo vem, né? Mas eles estão cheios de Espírito, ele pode falar em línguas? Pode. Não são com revestimento, né? Mas só... Pode tanto falar a língua de homem se tiver um estrangeiro na igreja. Deus pode usá-lo na língua dele, como também pode usar uma língua que tem que ter interpretação para que seja como uma profecia para a edificação da igreja. Então, meramente não precisa ser batizado no Espírito, né? Está cheio de Espírito. O que é o batizado no Espírito? O revestimento. É ser cheio do Espírito. Não, você mas é cheio do Espírito, você é batizado no Espírito Santo. Pelo que a Bíblia diz, pelo que Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos. Eles já tinham o Espírito Santo, mas não eram cheios. Estou perguntando assim, né?
se a pessoa, antes de ser revestida, né? Mas ele está cheio de Espírito, não tem essa... Ele está falando que o enchimento do Espírito é o revestimento. Bom, isso que a Bíblia está dizendo. Porque depois do batismo, e o batismo é evidência em falar em línguas, por quê? Como Pedro identificou que na casa de Cornélio as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, que eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Depois ele foi para outra cidade, lá tinha uns discípulos, ele impôs a mão sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. A identificação de que a pessoa é batizada, é evidência. Porque a pessoa fala assim, mas eu não falo língua, mas sou batizado. Ela mesma não tem dúvida. Mas se ela fala em língua, ela não tem mais dúvida. Ok? E falar em língua não é porque você quer falar. Você vai falar em português e a língua sai de outro jeito. Então a pessoa enchendo do Espírito Santo, aí é vestido de poder. É vestido de poder. Mas tem que ter da alma e do Espírito, né? Esse é o novo nascimento. A água do Espírito é o novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos em João 3. É necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Agora, depois que nascer da água e do Espírito, vem o revestimento. É uma busca pela fé que é promessa para a igreja. Não há merecimento também, mas há necessidade de buscar com fé para receber. Ok? Está entendendo? Entendi. E por último, aqui o item 3, ele fala a igreja como comunidade dos salvos. Primeiro, regenerado pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E com essas palavras o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, isso é, nasceram de novo, que fizeram uma pública confissão de fé, que é o batismo nas águas, e o ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas por convenção. Tem pessoas que vêm para a igreja se tornam amigos da igreja, gostam da igreja, gostam de estar ali, mas não aceitou Jesus, não é batizado, então ele não é um membro da igreja. Ele é um amigo da igreja. Ele precisa se converter. Ele precisa ser salvo. Ele precisa aceitar Jesus. Então é exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, que é traduzida por arrependimento. Então isso significa uma mudança de mente. Assim a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, isso é a boa notícia, as boas novas de salvação, que é o Evangelho, elas tiveram suas vidas transformadas. E aí elas são seladas pelo Espírito Santo. Esse selo, não confunda com batismo. Selo é um endereçamento. Quando é posto o selo no crente, dizendo que ele é propriedade de Deus, e o mundo espiritual já reconhece. Um crente que tem o selo, que ele recebe o Espírito Santo como um penhor, uma garantia de que ele vai buscar, então ele tem o Espírito Santo, ele é selado. É uma propriedade de Deus agora. Você não vê, mas no mundo espiritual eles veem. Os demônios veem o selo. Entendeu? E eles reconhecem que o selo que é propriedade de Deus. Pastor, mas se a pessoa
pode falar, tem que, não é batizado, mas ele crê em Jesus Cristo. Pela fé é salvo, né? Ele recebe esse selo? Recebe. Aí não precisa ser batizado nas águas, né? O batismo nas águas é um testemunho público visível do que já aconteceu no seu interior. O ladrão da cruz, por exemplo, né? Você pode ver que ali quando Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ele não falou do batismo. Por quê? O batismo não tem só um tipo de batismo. Tem pessoas que são batizadas no sofrimento, no fogo. Que é exatamente o ladrão da cruz. Se sempre ser batizado não podia entrar no céu, o ladrão não podia entrar. Não é? Mas Jesus salvou ele ali na hora. Mas tinha um batismo dele. Lembra que fala lá do batismo de Moisés? Na nuvem e no fogo? É um batismo. Estava debaixo da nuvem e no fogo. Batismo. O sofrimento, o fogo, o sofrimento, destruição do corpo é um batismo. Mas se ele vivesse, levantar, batizava nas águas. Porque é uma ordenança da igreja. Duas ordenanças, que é a Santa Ceia e o batismo nas águas. Agora, se não dá tempo, ele está salvo porque crê em Jesus. Ele está selado. Né? Está selado. Está selado. Porque o batismo do Espírito Santo, ele vem antes, até mesmo do batismo, para muitas pessoas. A pessoa que aceita Jesus é batizada de Espírito Santo depois. E isso aconteceu na Bíblia, é isso ou não? Aconteceu no Novo Testamento, isso ou não? E no Velho? Não, aconteceu no Novo Testamento, isso ou não? Casa de Cornélio. Eles foram batizados do Espírito Santo e Pedro até falou que Pedro sabia que ele ia ser criticado porque entrou na casa de um gentil. Era considerado impuro. Comeu com eles. Pedro falou, como nós podemos, porque não tinha só Pedro, tinha bastante judeus ali junto com ele. Como podemos negar a água para quem Deus já batizou com o Espírito Santo? Entendeu? Então está livre. Agora, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Agora, o batismo de Cristo e do Espírito Santo, né? O apóstolo Pedro, que exortou os crentes no dia de Pentecostes, que se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós podemos afirmar que Jesus, ele batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, que é um batismo de capacitação, de ousadia, de autoridade, para pregar o Evangelho. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, isto é, agora, assim que você recebe o Espírito Santo, você entra para o corpo de Cristo, você é batizado no corpo de Cristo. O que quer dizer? Você faz parte da igreja do Senhor, corpo de Cristo. Agora, a conclusão, ela está dizendo, nessa lição nós vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. E a igreja, portanto, não foi idealizada por homens algum, nenhum homem, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O fundamento da igreja é Cristo, que é cabeça da igreja, e por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Então valorizem a igreja, valorizem a frequência aos cultos, pois isso é o corpo de Cristo se reunindo para adorar a Ele e louvá-lo. Esperamos o dia da nossa saída desse mundo, amém, amados? Não desista, não desanime. Baixos, altos e vários na nossa vida tem, mas nunca fale, vou sair da igreja, nunca fale essa palavra. O diabo gosta dessas palavras, ele pega todas elas. Vou sair da igreja, não vem mais aqui, eu estou com raiva.
O diabo pega isso e vai usar contra você. Retire. Diga, eu me arrependo de ter dito essas palavras. Eu me arrependo de ter pensado assim. Me perdoa, Senhor. Porque aí você tira a arma do inimigo. Você tira a arma dele. Quando a pessoa fala, não estou legal não, vou sair, vou parar, não vai dar mais. É uma arma para o inimigo a gente dá. É munição para ele atacar a gente. Você tem que ser aquele crente que diz assim, não, está ruim, mas vai melhorar, porque Deus está no comando, a igreja é do Senhor. Eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá para servir o Senhor. Eu vou lá, não vou para ver defeito dos outros, nem defeito dos crentes, eu vou lá para adorar a Deus, para prestar culto, para louvar e adorar o meu Senhor, porque Ele me salvou, a salvação é individual. Amém. Amém. Porque tem gente, amados, que tem os dons do Espírito Santo, mas isso não é tão importante como ter o Espírito Santo. Você sabe que tem gente que tem dons do Espírito, mas não tem o Espírito? Sabia disso? Isso eu não sabia, não. Eu não sabia, não. Jesus falou isso. Naquele dia, muitos me dirão, mas Senhor, em Teu nome profetizamos. Em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome fizemos maravilhas. Isso é dom. E o que Jesus vai dizer para eles? Não conheço você. Então tem o dom. Você vê esses profetas da internet? Tem o dom. Mas não tem Espírito. É sério isso, não é mesmo? Pastor, Pois. é como diz eu não sei direito onde que se encontra, mas tem uma passagem que fala que é discernir o Espírito por causa dos falsos profetas. Isso. Seria isso? Discernimento é quando você vê algo que está acontecendo e você percebe que aquilo não é de Deus. Mas, por exemplo, um milagre, uma maravilha, isso é de Deus. E é do Espírito. Mas porque, você vê, tem tanta gente que faz tanto milagre, profetiza, revela, mas a vida dele é uma miséria, é adúltero, fazendo coisa errada, indo para boates, para lugares errados. Você fala, ué, como Deus pode usar uma pessoa dessa? É porque ele tem o dom, mas não tem o Espírito. O Espírito, ele busca, Deus dá, mas ele tem que ter dentro dele. Fica difícil isso, a gente tem que ser mais debulhado esse negócio aí, porque é sério isso. Aí você vai entender porque tem crente e tem crente. Porque tem pastor e tem pastor. Tem apóstolo e tem apóstolo. O que motivou ele a chegar lá? Às vezes, financeiro ou poder. Colocar o nome em cima. Vamos tudo. Então é o seguinte, como igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo. Amém. Nós temos ele. Aleluia. Isso. Ele vem habitar em mim e você porque você creu em Jesus. E a motivação do teu coração é que vai revelar isso para você. Agora, pastor, e se eu achar que não tenho? Busque, aceite, creia. Porque você está comendo na mesa do Senhor. Você não pode ficar alheio a isso que está acontecendo. Você pode ter um dom. Você pode ver que tem pessoa que tem dom, mas não tem o fruto do Espírito na vida dela. Ela tem o dom, profetiza, ora, revela, tem visão, mas a vida dela lá fora é a vida de nível. Tem os dons, mas não anda no Espírito. O Espírito Santo não tem liberdade na vida dela e ela não frutifica. A gente pode, de vez em quando, acontecer de você falhar, de você errar, mas, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, perdoa. Agora tem esses, eles acham que é normal.
Eles dizem, não, Deus compreende, a gente sabe, Deus sabe que a gente precisa também, a gente se esforça tanto, e jejua, a gente ora, Deus perdoa. O perdão não vem por causa de jejum, o perdão não vem por causa de oração, o perdão só vem por causa de arrependimento. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica do pecado. Amém, amados? Amém. Então, a igreja do Senhor, nós vimos como surgiu ela. Então, ela veio no plano de Deus, não foi fundada por homens, foi fundada por Jesus. A porta do inferno não prevalece. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, por isso é um grande privilégio fazer parte. Agora, o que se refere ao termo hebraico, chamado carral, no contexto do Antigo Testamento? Isso. Era um antigo pacto, aquele que reunia o povo, ajuntamento. E o termo grego, eclésia, no sentido do Novo Testamento? Isso, se refere à igreja cristã. Agora, onde a igreja estava na igreja da eternidade? Coração de Deus. Foi idealizada por Ele. Como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja? Isso. Primeiro a conversão e o batismo. E por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Por meio do Espírito Santo. Somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte. Quando a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo na vida dela. Ele já faz parte da igreja. O batismo é um cumprimento de uma ordenança, assim como a Santa Ceia, e nós vivemos isso, porque somos igreja do Senhor, até que Ele venha. É um memorial, não é transubstanciação. O pão não vira o corpo de Jesus, ou a carne, o vinho, depois de orado, não vira o sangue de Jesus. É um memorial. Ok? Então, não deixe essa... Porque tudo que é visível e físico, ele traz outro tipo de adoração, que não é adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito. Amém. Vamos orar ao Senhor? Tem mais alguma dúvida? Não, né? Todos já estão salvos, lavados, remidos. Papai querido, nosso obrigado mais uma vez. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, cuidar da tua igreja. E esse ensinamento sobre a tua igreja vem para refrescar a mente do teu povo, sabendo que, como igreja do Senhor, temos um propósito, uma missão nessa nação, nesse país e no mundo. Por isso, as próximas lições nos ajudam a entender cada dia o propósito da igreja do Senhor, que somos nós, que fazemos parte dela como membros desse corpo. Em nome de Jesus, Pai. Nunca deixe alguém pensar que ele é a igreja e pode viver fora do corpo. Porque somos membros da igreja do Senhor. Como cabeça temos Jesus Cristo, nosso Salvador. É no nome desse Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos estar adorando o Senhor, nosso